Olá, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje a gente vai estudar um pouquinho das reações redox quanto ao seu balanceamento. Boa aula! Muitos processos, na verdade, se tratam de reações redox. Eu estou apresentando um aqui através de uma equação química bastante conhecida de vocês, né? E está aí o processo relacionado. E depois que vocês trabalharem um pouquinho o conceito de NOx, vocês podem determinar aqui o NOx das substâncias para observar quais sofreram variação desse NOx e, portanto, sofreram oxidação ou redução. Esses processos redox, eles nada mais são do que a representação do que está acontecendo em termos da transferência eletrônica numa reação. E você, através desse conceito, você pode monitorar sistemas muito mais complexos, né? Como ciclos catalíticos desses que eu estou colocando por aqui, por exemplo. E dentro dos processos redox, a gente tem os fenômenos de oxidação e redução relacionados à perda e ganho de elétrons, respectivamente. Com isso, através desses processos, é que a gente vai observar a variação do número de oxidação. Nessa primeira parte, a gente vai relembrar, na verdade, porque você já sabe essa informação, é um pré-requisito para o curso, o parâmetro do NOx. Então, que parâmetro que eu uso para monitorar um processo, uma reação redox? Eu uso o NOx, eu vou olhando para ele como sonda, e na medida que esse NOx varia, eu consigo detectar o que está acontecendo em termos dessa transferência eletrônica, qual que é a espécie oxidante, a redutora, etc. E a gente tem algumas informações que nos ajudam a utilizar esse NOx como sonda. Então, por exemplo, o NOx para elemento ou substância livre, né, simples, ele é 0. NOx de íons monoatômicos é a própria carga do íon. Né? Por exemplo, para metais, por exemplo, do primeiro e segundo grupos, né, alcalinos e alcalinos terrosos, apresentam a própria carga do íon como sendo seu NOx. Poliatômicos, carga global do íon, a gente vai fazer exemplos sobre isso. A soma do NOx vai ser essa carga da molécula do íon, se for neutra ou carregada. Os compostos de flúor, halogênios, normalmente tem o NOx -1, hidrogênio +1. O hidrogênio, a gente abre uma ressalva porque ele pode também estar como um hidreto metálico, e aí esse NOx vai mudar, mas usualmente é +1. Oxigênio, -2, certo? Então, como é que a gente aplica isso rapidamente na determinação do NOx de alguns elementos dentro de algumas espécies, como exemplos? Nesses exemplos, a gente vai trabalhar sempre a determinação do NOx para esses elementos que estão sublinhados aqui nas espécies químicas, ok? Aqui eu tenho nitrogênio dentro do ácido nítrico. Qual que seria o NOx dele? Eu vou determinar numa aproximação por inspeção e depois eu vou colocar isso formalmente, matematicamente, para você não se perder nesse caminho, certo? Então aqui, quais são os NOx usuais aqui para hidrogênio e oxigênio? Hidrogênio costuma ser +1, oxigênio costuma ser -2, certo? E aí eu tenho aqui então a multiplicação, -2 vezes 3, -6, +1, -5. Então, para fechar essa conta, já que é uma molécula neutra do HNO3, o nitrogênio tem que ser +5 aqui, certo? Se você não acompanhou, eu vou fazer o seguinte: a soma dos NOx, e lembrando que eu não sei, né, o NOx do nitrogênio, nesse caso, ela vai ser igual a 0. Porque eu tenho uma estrutura neutra. Então, coloquei aqui 1 do hidrogênio mais o NOx do nitrogênio mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é 2. Então, aqui eu tenho 1 mais nitrogênio menos 6 igual a 0. Então, quando eu resolvo para o nitrogênio, esse -6 passa lá positivo, o 1 passa negativo. Então, fica 5 positivo menos 1. Fica 6 positivo, desculpe. Menos 1, que é +5. Ok? Quando eu tenho uma substância simples aqui, ó, aqui eu tenho o NOx 0, bem rápido, não preciso me preocupar, certo?
Quando eu vou aqui para a próxima espécie, quem é essa espécie aqui? Ela é carregada, ela é o permanganato. Se eu tiver associado a uma substância ali no estado sólido, eu posso pensar numa bem comum, permanganato de potássio, né? KMnO4, certo? Bom, qual que é o NOx do manganês no permanganato? Novamente por inspeção, ó, eu tenho aqui 2 menos, né? Menos 2, 4 vezes, então é menos 8. Né? Só que agora perceba que a estrutura não é neutra, ela tem uma carga negativa. Então eu subtraio essa carga negativa desse NOx do oxigênio, vai resultar no NOx do manganês. Como é que fica? Menos 2 vezes 4, menos 8. Tira 1, menos 7. Então para equilibrar aqui, o manganês vai ter que aparecer como mais 7. Como é que eu faço isso na mesma estrutura matemática formal que eu fiz no primeiro caso ali do ácido nítrico? Eu coloco o NOx do manganês, que é o que eu tenho dúvida, mais 4 vezes o NOx do oxigênio. Agora ele não é igual a 0, ele é igual a menos 1, certo? Então eu tenho aqui manganês, 4 vezes menos 2, menos 8, menos 1. Resolve para o manganês, menos 8 passa para lá, e eu tenho o NOx mais 7 para ele, certo? Então, com a prática você vai determinando cada vez mais rápido. Vou deixar essa última espécie do clorato aqui para vocês determinarem o NOx do cloro nessa situação. Aqui na sequência é interessante a gente relembrar também a situação dos potenciais padrão de redução de alguns pares redox. Você tem uma tabela para isso. Normalmente ela está representada através dos potenciais de redução. Então, você tem os menores potenciais de redução aqui para baixo e ele é crescente aqui para cima, tá certo? Significa que aqueles potenciais de redução que são menores, né, a menor tendência observada para esse processo. Você vai perceber rapidamente que faz sentido, porque você tem aqui o sódio, né, e se você considerar a redução dele pela entrada de um elétron aqui, de sódio mais para sódio zero, é um processo que provavelmente não está com um caráter muito espontâneo, não é muito favorável isso acontecer. Na verdade, o sódio metálico é muito reativo e ele acaba levando ao sódio mais, né, como estado de oxidação mais estável na maioria dos compostos em que se encontra o sódio, né? Então, esse potencial de redução aqui, ó, ele é bem pequenininho. Quando você vê potenciais maiores, significa que há uma maior tendência de acontecer isso, tá certo? O hidrogênio é assumido como 0 aqui, volts, por ser o eletrodo padrão. Então a gente tem a situação padrão para o hidrogênio e os outros são referenciados com base nesse padrão. Se a gente observar aqui, né, eu posso começar a comparar a situação entre pares, redox, para ver a tendência de reação deles. Como assim? Eu tenho aqui 2 frascos e um pedaço de cobre colocado em cada um deles. Você tem uma solução que eu tenho íons prata, em um caso, e uma solução que eu tenho íon zinco. Pode ser, por exemplo, nitrato de prata e nitrato de zinco, certo? E esse cobre, esse pedaço de cobre está mergulhado nessas soluções. Claramente você vê que em um deles não está acontecendo nada aparente, nada visual. No outro, a gente está vendo aqui um aspecto físico aí muito diferente, né? Então eu tenho uma coloração azul na solução, eu tenho um metal depositado, parece que depositado aqui nessa barra, né? Então o que aconteceu? Em qual solução esse pedaço de cobre de fato reage? E como isso acontece? Se eu voltar para a tabelinha aqui, eu vou perceber que eu tenho o cobre, e aí o zinco, ele está aqui, ó, quanto ao seu potencial de redução. E a prata está acima. O zinco está abaixo do cobre e a prata está acima. O cobre está aqui, certo? Então, como que eu vou assumir esse processo? Na verdade, se eu tenho, naquele meu sistema, cobre metálico aqui, eu estou imaginando que o cobre, então, eventualmente pode oxidar, e esses íons aqui que estão na sua forma oxidada, eles podem reduzir. Então, quem você está observando aqui, ó, nessa situação, que metal que está sendo reduzido aqui? É prata ou zinco? Quando eu vou para a minha tabelinha, você vai ver que o potencial de redução da prata é maior do que o do cobre.
e o do zinco é menor. Então, quando você considera o par cobre e prata aqui, a prata vai ter uma tendência maior a reduzir do que o cobre. Então, o cobre frente à prata deve oxidar. Então, o que você está vendo ali é exatamente isso acontecendo. Desse lado aqui, você tem a solução com íons prata, e o que você está vendo depositado aqui, né, é simplesmente a redução de íons prata, ou seja, prata zero no estado sólido, que foi extraído da solução, reduzido a prata metálica. Isso por causa das tendências quanto aos potenciais padrão de redução desses pares. Ok? E é através dessas tendências que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de obter e gerar um potencial, energia elétrica, na verdade, a partir de uma reação química, né? Então, se esse potencial for positivo, né, ele está dado potencial de célula, eu não vou entrar em detalhes aqui, nós não estamos discutindo a eletroquímica propriamente, mas se ele for positivo, você vai ter essa produção dessa voltagem, dessa diferença de potencial espontaneamente através de uma reação química. Okay? E para concluir, a gente vai passar a balanceamento redox. Você vai ver que algumas considerações precisam ser feitas, mas simplesmente a gente vai aplicar o balanceamento como a gente aplica qualquer equação química que não seja de oxirredução, certo? Você vai ficar preocupado? Não necessariamente. Então vamos verificar como é que a gente faz isso através de um primeiro exemplo. Então vamos resolver esse primeiro exemplo e a gente vai perceber que uma das condições iniciais que eu vou considerar num balanceamento redox é o meio reacional, certo? Então deve haver a menção no enunciado do seu problema, do seu exercício, em que meio você está trabalhando. Então vou começar aqui especificando que nós estamos em meio ácido. Então nós vamos estar basicamente trabalhando em meio ácido ou básico nesses exemplos, certo? Por que eu escolho começar pelo meio ácido? O meio ácido desenvolve todo o protocolo para o balanceamento e o meio básico ele é só um complemento desse protocolo, né? Então se a gente aprende a fazer o meio ácido direitinho, você vê que só precisa de mais uma etapa para concluir um balanceamento quando eu estiver em meio básico. Aqui eu vou começar descrevendo, né, como se você estivesse lendo o teu enunciado nesse exemplo, né, quais são as características da reação. Mas eu já vou dizer para você que você tem ferro 2, vou deixar isso aqui já equacionado, indo a ferro 3, e você tem permanganato indo a manganês 2, certo? Então, esse é o nosso início. Na verdade, você já está vendo a separação aqui entre duas semi-reações, certo? Através da análise da variação do NOx de algumas espécies, já é possível determinar, por exemplo, quem sofre oxidação e quem sofre redução. Se eu for olhar aqui, ó, o ferro passa de 2 para 3. Essa semi-reação é mais simples de analisar, é muito evidente, né? O NOx do ferro passa de 2 para 3, ele aumenta, então houve a perda de elétrons, ele ficou mais positivo. Esse processo de cima aqui descreve o processo de oxidação, ok? Aqui embaixo, então, eu vou ter a redução? Sim, mas vamos checar, né? Então aqui eu tenho o NOx do permanganato, na verdade do manganês, né? Então aqui você já viu que é mais 7, a gente já fez isso no primeiro exemplo lá quando a gente trabalhou o NOx, e ele foi de mais 7 para mais 2, ou seja, reduziu. Então você confirma o processo de redução aqui embaixo, tá? Agora eu vou começar a expandir essas duas semi-reações até eu ter condição de escrever uma equação global totalmente balanceada. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é balancear átomos diferentes de hidrogênio, oxigênio, por exemplo. Então eu vou pensar nos metais aqui, ferro e manganês. Você está vendo que o balanceamento dos metais nessas espécies, ele está feito. Aqui eu tenho um ferro, um manganês na fórmula aqui do permanganato, um manganês aqui. Então essa etapa 1 está cumprida. Eu não precisei fazer nada, eu não vou nem reproduzir novamente aqui para a gente não fazer uma repetição à toa, certo? Qual que é a etapa 2? Etapa 2 é o balanceamento de oxigênio. Como que eu faço o balanceamento de oxigênio? Eu utilizo água para isso. Então,
Vou reproduzir aqui a primeira semi-reação, ferro 2+, ferro 3. E aqui embaixo eu tenho permanganato e manganês 2. Aí você me fala o seguinte, como é que eu faço o balanceamento de oxigênio usando água? Bom, eu vejo qual das duas semi-reações isso é necessário. Eu percebo que na segunda semi-reação aqui do manganês, eu tenho 4 oxigênios de um lado e nenhum do outro. Então, eu vou balancear esse oxigênio colocando 4 mols de água lá daquele lado, certo? Só que quando eu fiz isso, você percebeu que eu introduzi também hidrogênio. Então, o balanceamento que envolve a terceira etapa é justamente balancear hidrogênio com qual espécie? Com íons H+. Por isso que a gente considerou aí o meio ácido, certo? Então, se eu for aproveitar essas semi-reações que estão escritas aqui para fazer esse balanceamento, eu tenho 4 vezes 2, 8 hidrogênios desse lado aqui envolvidos na água, né? E aqui eu não tenho nenhum. Então, eu colocaria aqui, ó, 8H+, e aí sim, agora está todo mundo balanceado. Certo? Perfeito. Esses 3 primeiros passos, eles foram associados ao balanceamento de massa, por enquanto. O quarto passo, ele é associado ao balanceamento de carga, né? Então, nesse caso, eu balanceio carga num processo redox utilizando quem? Utilizando uma entidade de carga que são os elétrons, que é quem se movimenta em termos das transformações. Então, como é que eu faço esse balanceamento? Vou fazer com bastante calma, na verdade, vou reproduzir essas semi-reações aqui embaixo, porque agora, no balanceamento de carga, você vai ver que as duas semi-reações vão requerer alguma espécie de ajuste, certo? Aqui 8H+, mais MnO4 menos, Mn2+, e 4 águas, foi o que a gente fez até agora. Vamos conferir primeiro a semi-reação do ferro, porque ela está também mais simples da gente ver, certo? Então você vai lembrar que o balanceamento de carga vai ser feito utilizando qual entidade? Elétrons, certo? Então aqui eu tenho 2+ de um lado, é a carga total desse lado, e 3+ do lado dos produtos aqui, certo? Então eu tenho uma carga positiva a mais aqui do que os reagentes aqui, no caso um só, o ferro. Como que eu faço o balanço de carga utilizando elétrons aqui? Se eu tenho 3 desse lado, eu coloco mais um elétron, então fica 3 menos 1, fica 2 positiva, que é igual a carga 2 positiva que tenho do outro lado. Então agora eu balanceei. Não se esqueça que o balanceamento consiste em manter igual em ambos os lados, né? Não consiste em dar zero esse resultado. Muita gente confunde isso, certo? E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho 8 cargas positivas menos uma, são 7. E do outro lado, a água é neutra, eu só tenho 2, certo? Então, como é que eu uso elétrons para balancear a carga dessa semi-reação de baixo aqui? Ué, você vai me falar assim, eu preciso de 5 elétrons aqui, 7 positivo menos 5 são 2 positivo. Aí fica igual ao que eu tenho do outro lado, certo? Então, pronto, fiz meu balanceamento de carga, essa foi a quarta etapa. Mas espera aí, cuidado. Quando a gente fala na transferência de elétrons, eu não posso ter números de elétrons ou quantidade de elétrons sendo transferidos em valores diferentes, né? Quem ganhou 1, ganhou para quem perdeu 1. Quem ganhou 2, ganhou para quem perdeu na mesma quantidade. Eu não posso ter nem saldo, nem déficit de elétron nessa história. Então significa que nosso quinto passo é fazer um ajuste, na verdade, balancear a quantidade de elétrons. Primeiro eu introduzi elétrons na equação, eu balanceei carga, e agora eu vou balancear a quantidade de elétrons. Então eu vou multiplicar uma das semi-reações aqui, ó, por um número que me permite fazer esse balanço. Quem que é esse número? É 5, né? Então aqui todo mundo fica multiplicado por 5. E aqui 5 elétrons. Agora sim,
Por quê? Agora eu não posso ter elétron na equação global sobrando. O elétron se movimentou, ele foi transferido, quem perdeu, perdeu para quem ganhou. Então na equação global ele vai ter desaparecido. Agora que eu estou na mesma quantidade, você viu que eu consegui cancelar. Eu tenho 5 elétrons de um lado, 5 elétrons de outro, foi possível cancelar. Agora que a gente está com as duas semi-reações totalmente balanceadas em termos de massa e carga, eu posso escrever a equação global. Então, como é que fica a minha equação global? Fica 5 ferro 2+, mais 8 de H+, mais permanganato, que resulta em 5 ferro 3+, mais manganês 2, mais 4 águas. Quando você escreve essa equação, a gente chama ela de equação global. Eu coloquei, você viu, todo mundo na mesma linha. E aí, você pode inclusive voltar a conferir teu balanceamento após o término aqui, certo? Então, confira, faça isso, veja se o balanceamento de massa e carga ficou mantido na equação global. Nesse caso, a gente acabou de concluir a equação global em meio ácido, né? Então, estou colocando de outra cor aqui para você não pensar que está na equação global. Em meio ácido para esse sistema do ferro sendo oxidado em meio permanganato. Permanganato conhecido como um forte agente oxidante, certo? Então, está aqui o nosso primeiro balanceamento. Basta praticar. Finalmente, pessoal, a gente pode aplicar também, né, equações redox em exemplos de estequiometria. Claro, se eu estiver fazendo alguma reação e quero tratar isso quantitativamente, e esse processo for dependente de uma transferência de elétrons, ele for redox, eu tenho que saber manusear esses dados, né? Aqui você está vendo um exemplo que já facilita sua vida em um aspecto. A equação envolvida aqui, ela já está resolvida pelo exemplo anterior. Então o balanceamento dessa equação envolvida nesse exemplo, ele é a equação global do nosso problema anterior, ok? Então você vai trabalhar somente os aspectos estequiométricos envolvendo soluções, porque aqui eu tenho uma solução, eu tenho uma concentração molar, e esse minério de ferro aqui, cuja determinação está sendo solicitada, massa em gramas de ferro presente na amostra, e o percentual de ferro nessa amostra. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela presença, pela paciência, e a gente se vê na próxima.